Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e editor do site Cinema em Cena. Agora comentar sobre o dia 3 do seminário. É, Antes de qualquer coisa, pedir novamente desculpas pela qualidade da imagem. Eu estou usando uma webcam, enfim, já falei isso várias vezes, mas não custa repetir. Eu esqueci de mencionar uma coisa sobre o segundo dia do seminário, que nós fizemos também uma visita a New Line, que é o estúdio responsável pelo Senhor dos Anéis, a Hora do Rush, a série Austin Powers, a franquia Hora do Pesadelo. E algumas coisas muito curiosas aconteceram nessa palestra. Nós fizemos a palestra, tivemos uma conversa com o Michael Line, que um dos CEOs da New Line, um cara extremamente poderoso na indústria cinematográfica norte-americana, principalmente depois do Senhor dos Anéis. E perguntando, um dos colegas perguntou para ele por que não exibiam certos filmes para crítica, e ele disse: "É, Bom, nós não somos estúpidos, a gente sabe quando um filme é ruim. Não é só porque nós produzimos que nós não percebemos quando ele é ruim. Para que a gente vai exibir para crítica? Nada de bom vai sair dali. Só vão falar mal. E ao mesmo tempo ele disse o seguinte, porque mesmo esses filmes que não são exibidos para crítica acabam sendo criticados depois. O crítico vai, depois que o filme estreia, vê e escreve. E aí o Michael Line diz que ele lê essas críticas, porque ele acha interessante para poder que o ajudem a descobrir o que deu errado no filme. Quando ele aprovou o filme, ele acreditava no projeto. O que aconteceu daquele ponto até o filme se tornar uma bomba? E ele realmente, pelas citações que ele fez, pela forma como ele conversou, deixou bastante claro que ele realmente costuma ler crítica cinematográfica. Eu achei interessante esse retorno que ele tem para poder entender por que o projeto saiu dos trilhos, enfim. Uma outra coisa curiosa que aconteceu, ele falou que uma das eles fazem parcerias com distribuidoras regionais em países estrangeiros para distribuição dos filmes em home video. E que fazem isso porque sabem que esses parceiros entendem melhor os mercados regionais do que eles. E eu perguntei, falei, bom, tudo bem que eles entendam, mas então por que, por exemplo, a versão estendida do Senhor dos Anéis jamais foi lançada no Brasil? O cinema em cena tem um público que é um público muito grande, e a gente constantemente recebe reclamações de leitores porque a versão estendida não foi lançada no Brasil. Então isso indica que o filme tem um potencial grande comercial. E as pessoas acabam tendo que importar o filme ou mesmo fazer o download, né, piratear para poder assistir. E por que isso? E ele comentou que não sabia dessa situação e que ele vai verificar por que o filme não foi lançado no Brasil, as versões estendidas. E aí eu te disse que se realmente eles decidirem acabar lançando, em função desse meu questionamento, que eu quero 10% do que eles arrecadarem com o filme no Brasil. E eu estou muito esperançoso. Eu acho que realmente eles vão me pagar esses 10%, porque a gente sabe que esse pessoal é muito mão aberta. No terceiro dia, a gente teve também uma série de palestras, encontros interessantes. O primeiro foi sobre o lançamento de filmes clássicos em DVD. Nós tivemos um encontro muito curioso, muito proveitoso, perdão, com uma das responsáveis pela Criterion Collection, que é uma coleção de DVDs aqui dos Estados Unidos muito fascinante. É fascinante que os DVDs recebem um tratamento especial. Tem vários extras que são produzidos especialmente para os filmes. Também com uma perdão. Como isso está sendo enviado direto na internet, eu não posso editar a minha tossida, mas podem ficar tranquilos. A webcam tem um filtro, vocês não vão ficar gripados. É, uma das responsáveis pela Milestone Filmes, que também é responsável por lançar filmes art house, né, filmes estrangeiros, filmes independentes, clássicos, desconhecidos, em DVD aqui nos Estados Unidos. E finalmente, a gente participou dessa conversa o David Carr, que é um crítico de cinema do New York Times, que tem um conhecimento de filme absolutamente fenomenal. Ele é uma versão norte-americana do Rubens Evaldo Filho. E o Rubens, digam o que disserem, e é um amigo, e eu digo isso com orgulho, porque o Rubens ele tem um conhecimento de cinema que é inegável. Ele é capaz de dizer quem foi o figurante do filme produzido em 1934 no Cafundó do Judas. Cafundó do Judas. Muito tempo que você não vê a expressão, né? E o Dave Carr também tem esse conhecimento e escreve muito bem. É um cara que escreve muito bem. Enfim. E foi uma discussão nesse sentido proveitosa e frustrante, porque no Brasil, tirando, claro, tem a Videofilmes, a Imovision, né, que procuram lançar filmes
clássicos brasileiros com a versão melhor tratada, mas não tem algo do porte da Criterion Collection, e é frustrante saber isso, né? Principalmente pra gente que é cinéfilo. Enfim, não, enfim, aí depois nós tivemos uma palestra, não foi um debate, uma palestra com o Richard Kozarsky, que é um dos fundadores do museu, e falou sobre a história, um pouquinho sobre a história do museu e sobre a história da produção cinematográfica em Nova York. Tem um caso muito interessante que um dos prefeitos mais conhecidos de Nova York, o LaGuardia, quando ele estava tentando fazer com que Nova York voltasse a abrigar boa parte das produções, ele foi até o Bank of America, o Banco da América, pedir investimentos na produção cinematográfica na costa leste dos Estados Unidos, Nova York, e o Banco da América disse que não ia dar isso, porque eles investiam na costa oeste, né, Califórnia, Hollywood, e eles não iam criar um concorrente dentro do próprio país. E o LaGuardia tomou a decisão, fez uma ameaça que eu achei sensacional. Ele disse, ok, não vamos fazer isso, tudo bem. A partir de agora, todos os depósitos da prefeitura de Nova York, milionários, quer dizer, toda a conta da prefeitura de Nova York, nós vamos tirar do seu banco e vamos usar em outro banco. Aí o Banco da América deu para trás e falou, não, nós vamos investir então em Nova York. E seria tão bacana se no Brasil a gente tivesse políticos tão engajados com a cultura. Por exemplo, eu sou de Minas, que é um estado que enfrenta dificuldades nesse sentido, que políticos de Minas, por exemplo, assim como de outros estados, fizessem esse tipo de pressão mesmo, a pressão política do seu cargo e do seu partido para poder trazer mais benefícios culturais. Não é corrupção, não é lobby através de meios escusos, mas usar o peso político mesmo para beneficiar o seu estado, os seus produtores, os seus artistas, os seus realizadores. Então achei isso um caso muito interessante. Depois nós tivemos uma exibição de um faroeste de 1916, do cinema, da época do cinema mudo, portanto, Hell's Hinges, que é com William S. Hart, que era um cara muito famoso na época, tão famoso quanto a Mary Pickford na época, o Chaplin, que depois foi esquecido. E esse é um filme que tem umas alegorias muito interessantes, uns planos sensacionais, principalmente no incêndio que consome a cidade. Mas que é um filme falho, que não envelheceu bem, infelizmente. E finalmente nós tivemos uma conversa com os diretores do Festival de Nova York, com dois dos diretores do Film Forum e com o curador de cinema do Museu de Arte Moderna de Nova York, falando sobre as dificuldades em fazer programação e como a crítica é importante. Aí sim, a crítica é fundamental para que esses filmes sejam vistos. É claro que crítica não vai influenciar ninguém aí ou não ir numa superprodução. Homem-Aranha 3 e outros filmes de esporte vão ser sucesso, Piratas do Caribe 3 vão ser sucesso independente do que a crítica disser. Mas para esses filmes alternativos, isso é importante. E eles disseram também uma coisa que é lamentável, que nos Estados Unidos, o que antigamente os filmes conhecidos, né, art house, os filmes do circuito de arte alternativos, eram os filmes estrangeiros. Isso acabou, ninguém nos Estados Unidos anda assistindo mais filmes estrangeiros. Agora o art house são os filmes independentes norte-americanos. E eles têm enfrentado cada vez mais dificuldades para levar o público para ver esses filmes. É uma constatação preocupante e ruim, né, pra gente, para os brasileiros que têm enfrentado cada vez mais dificuldades para trazer os seus filmes para esse mercado, que é um mercado tão importante que é o mercado norte-americano. Enfim, tem sido um seminário muito interessante. Eu tenho apreciado bastante, gostado bastante. Espero que vocês possam curtir as fotos, detalhes dessa viagem no blog, www.cinemascena.com.br/pv. Espero a sua visita. Por favor, deixe seu comentário no blog, no fórum, aqui no YouTube, no Cinema em Cena. E a gente se encontra amanhã. Agora eu coloquei a nossa conversa em dia, então a gente se encontra amanhã. Um grande abraço e bons filmes. E agora eu tenho que dar aquela olhadinha para desligar a câmera, que é um negócio extremamente constrangedor. Vou tentar despistar.